Esse podcast faz parte da campanha O Podcast é Delas 2020. Conheça outros episódios procurando pela hashtag nas suas mídias sociais e incentive mais mulheres a fazer podcast. Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann. Eu sou Kel Gomes. Eu sou Stefânia Amaral. E a nossa conversa de hoje vai ser sobre o filme Aos 13. Mas antes, o nosso agradecimento muito especial às nossas madrinhas Carolina Roncone e Letícia Santinon. Beijo, meninas. Valeu, meninas, e valeu a todos os nossos outros madrinhos e padrinhas. E precisamos de mais também, madrinhos e padrinhos, por favor, porque agora somos um podcast independente. Então, entra lá no padrim.com.br/feito por elas e no patreon.com/feito por elas se você ainda não nos ajuda. Você vai ver as categorias cinéfilas e escolher com qual cafezinho você pode abrir mão pra gente todo mês. Cafezinho bom. Cafezinho, Starbucks, é o que der. Bom, e o programa de hoje é um oferecimento Telecine. Você pode assinar o streaming Telecine por 30 dias para testar de graça no www.telecine.com.br. Lá você encontra a Cinelist Mulheres Fazem Cinema, que tem filmes super variados, escritos, dirigidos ou protagonizados por mulheres. O link para a Cinelist vai ficar na postagem lá no nosso site. Então acessa e explore bastante, porque tem filmes ótimos lá. E um desses filmes que tá na Cinelist Mulheres Fazem Cinema é o Aos 13, que é de 2003, é da diretora Catherine Hardwicke e é o tema do nosso programa de hoje, como nós já falamos. Ele foi o primeiro filme da diretora e na época ele teve uma recepção muito boa. A protagonista é a Tracy, que foi o primeiro papel de protagonista com destaque da Evan Rachel Wood. A gente já tinha comentado que ela era uma das filhas da Sandra Bullock no Da Magia Sedução, no programa que a gente fez, o nosso Feito por Elas número 75, né, sobre a Sandra Bullock. Mas esse foi o primeiro trabalho dela realmente, assim, como protagonista, em um filme maior, né, de destaque. E ela interpreta uma menina de 13 anos que começa a deixar as amigas de lado para andar com uma outra menina que é popular na escola, a Ivy, que é interpretada pela Nikki Reed. A Nikki Reed, por sua vez, ela escreveu o roteiro junto com a diretora também, o que é bem curioso pela idade que ela tinha na época, né? E aí começa uma série de mudanças de comportamento da protagonista. Ela muda a forma dela se vestir, ela muda a forma de se relacionar com a mãe dela, que é interpretada pela Holly Hunter, que foi indicada ao Oscar por esse papel, né? E aí tem a questão do sexo, das drogas que aparece, enfim. Eu, quando vi esse filme, assim, acho que tanto na época quanto revendo agora, pensando, assim, no sucesso que ele fez na época também, porque tinha uma certa polêmica em torno da história, né? Mas eu acho que ele entra muito nessa categoria de filmes tipo Kids, Christiane F. e tal, que entram num buzz, assim, pela temática, né? É, assim, inclusive Holly Hunter é maravilhosa. Nossa, eu gosto demais dela. E nesse filme ela tá sensacional. Eu sou doida com a Christiane F. também, assim, tipo, na época eu vi o filme, mas eu li o livro e eu gosto mais do livro, né, é um livro sensacional com fotos da época, eu sou bem fascinada com essa vertente, então eu era fã do Aos 13, fã assim, vi e gostei muito na época, hoje eu continuo gostando do filme, mas, então, eu achei até que eu tinha assistido esse filme mais nova, mas a Isa me corrigiu, não, esse é de 87, então você viu ele, você tinha uns 16 anos, não 14, aí eu, nossa, verdade. Porque a Evan Rachel Wood, ela tem, tipo, a minha idade, basicamente. Eu sou do dia 2 de setembro de 87, ela é do dia 7. Então, quando eu vi isso, eu fiquei acompanhando ela. Não vi tudo que ela viu, mas gosto bastante da atriz. Teve uma época que ela namorou o Marilyn Manson. Eu falei, ai, fiquei doida, queria que eles casassem. Então tem toda essa tietagem minha da época que eu mantenho pelo filme, assim, tipo, gostei de rever, não me identifiquei tanto, obviamente, igual na época. Falando das atrizes, né, a Nikki Reed, ela continuou na saga Crepúsculo, né, que é também da diretora, mas os outros filmes não são da Hardwicke e a Nikki Reed continua em todos. Pois é, eu também lembro de ter visto o filme na época.
Lembro dessa coisa de ele ter sido muito comentado, de ir atrás dele. E aí eu fui olhar as datas e também fiquei meio confusa, porque na minha cabeça eu tinha assistido esse filme com uns 14 ou 15 anos. E eu acho que... Eu até tava comentando contigo, né, Estê? Eu acho que é porque a gente era meio jacu, assim, né? Porque a gente era mais velha, mas ainda se identificava com essas meninas de 14 anos, né? Então eu tava olhando o filme... De acordo com o IMDb, estreou no Brasil em dezembro de 2003. E eu não vi no cinema, então eu devo ter visto em 2004 em fita, né? Então, eu vi em fita. Eu aluguei. Também na locadora eu peguei ele. Então, em 2004 eu já tinha 18 anos, dependendo do mês, talvez eu já tinha 19 anos. Ou seja, né, já não era assim, né? Uma menina de 13 anos, né? Eu já tinha saído da casa dos meus pais, já tava fazendo faculdade... Mas tem aquela coisa, né? Eu tava nessa vibe de, por ter saído da casa dos meus pais, meio que querer me afirmar como uma pessoa, como um indivíduo. E isso incluía fazer umas merdas de vez em quando, né? Então eu acho que talvez isso ajude a também rolar essa identificação, né? Eu acho que talvez algumas experiências que em relação ao filme são meio tardias, né? E talvez por isso também eu achava meio exagerado na época os acontecimentos, assim, das personagens. Só que agora revendo quase 20 anos depois, né, com a minha idade de hoje, eu não achei pesado a forma como o filme aborda esses temas. Eu acho que esses outros filmes, tipo Christiane F., Kids, são bem mais pesados, assim, nos acontecimentos, né? Mas, por outro lado, eu achei as meninas muito novinhas, assim. As atrizes, a Evan tinha 16 anos na época do filme, né? A Nick tinha 15. E eu acho que se as personagens tivessem mais ou menos essa idade, 15, 16 anos, estaria mais de acordo, assim, com os acontecimentos do filme, na minha visão, mas talvez porque eu era do interior, né? Então as coisas não aconteciam, assim, dessa mesma forma como tá retratado no filme. E o fato de ser de escola pública, então a gente não tinha grana pra fazer as coisas, né? Então eu acho assim que, sei lá, eu e meus colegas, no geral, assim, pensando, acho que com 13 anos, as pessoas, elas só bebiam e fumavam. No interior, na roça, as pessoas bebem muito, principalmente no sul, eu acho, e bebem muito cedo. Mas as outras coisas eu acho que não rolavam, assim. Então, eu fiquei muito com essa sensação de hoje tenho 34 anos, vendo os acontecimentos do filme e achar elas muito novinhas, assim. Podia chamar aos 15 tranquilamente, né? Podia chamar 15, que tava... Mas com 13 aí fica mais impactante, Christiane F. Mas, poxa, na minha idade, assim, na época que eu tinha 13, 14, o povo nem bebia tanto, fumava, assim. E é uma cidade que eu moro aqui, mais ou menos interior, mais ou menos cidade grande. Mas eu sempre tinha essa sensação vendo esses filmes. Tipo, minha vida não acontece nada. Pode ser que eu era parada em jacu, como o Isa bem disse, ainda sou, né? Então, que meio que queria ser elas, nossa, altas aventuras e tal. Eu achava pesadão na época. Agora eu vi e já falei, gente, não era tão pesado como eu imaginava. Mas o que ainda bate, assim, é a relação com a mãe, sabe? Que... Quando eu era mais novinha, eu brigava muito com a minha mãe e tal. Então a identificação é mais nisso, assim, que eu quero um rebelde sem calça. Literalmente, tipo, umas brigas nada a ver, assim. E ela tem uns padrões autodestrutivos que eu também repeti, umas agressividades e tal na época. Então não fiz nem um terço, nem um dedinho das estripulias da garotinha. Mas, assim, com a personagem em si, né? Né, o que eu acho que ela sentia na essência mesmo. Nem isso tanto de tentar enturmar, porque eu fiz o processo contrário. Bom, eu não me lembro exatamente o ano que vi, assim, mas eu me lembro de ter gostado exatamente por ser um filme que eu considerei bem diferente de qualquer outro filme adolescente da época, assim. Né? E eu também sou do interiorzão, lá de Minas, roça mesmo, e tem essa questão de que poucos filmes chegavam lá. E eu não tinha cinema, nunca tive. Lá na minha cidade nunca teve. Então era só locadora, televisão. Então tem esse delay também que é bem importante, assim, de contextualizar. E sobre essa questão da idade, eu acho também é realmente questão de contexto mesmo, porque inclusive lá nos Estados Unidos, com 16 anos já se dirige, né? Então acho que tem também uma questão cultural, assim, que impacta pra gente. Nossa, mas com 13 anos já, sabe? E lá na minha cidade, eu, assim, pelo menos na minha época, com 13 anos a gente começava a sair, assim. E aí a beber. Em Minas também a gente começa a beber mesmo. Acho que é a primeira
transgressão, né, que você consegue fazer uma cuba, que é essa coisa né, de misturar com refrigerante, então não é tão alcoólico assim, mas ainda é. Então eu acho que tem mesmo essa diferença de contexto e idade que dá um certo impacto. Mas eu me identifiquei também pelas mesmas questões que vocês apontaram, assim, né? Porque é uma história de transição, né? De adolescência. E a gente entende a personagem nesses aspectos, né? Eu não tinha os mesmos padrões destrutivos, mas eu me conectava muito com a solidão dela. E essa vontade de ter uma vida diferente, de ser descolada, porque é essa necessidade de pertencimento, assim, que eu acho que passa por todo adolescente que quer pertencer a um grupo. Independente de que grupo seja esse, se é um grupo descolado, se é um grupo cult, enfim. E essa angústia e insatisfação, né, também é algo muito comum, assim, não só essa coisa do pertencimento, mas também essa angústia de quem que eu sou, para onde que eu vou, o que que eu faço, o que eu vou estudar. Então eu acho que isso é bem fácil de se identificar no filme, né? Em diferentes níveis e contextos, porque é uma fase comum a todo mundo. E eu acho que vale voltar a mencionar aqui a escrita da Nikki Reed, que vai ajudar nisso, né? Inclusive porque foi muito baseado nas próprias vivências dela, assim. Em entrevistas, tanto a Reed quanto a diretora, elas comentaram como tem muito da vida da Nikki ali, né? Das suas próprias mudanças e de conflitos que ela passou. Então, a personagem Tracy é muito baseado na vida da própria Nick. E isso que tu falou da idade, eu ainda fiquei pensando assim, se por um lado, nos Estados Unidos eles começam a dirigir com 16 anos, mas por outro lado, por exemplo, o álcool só é legalizado aos 21, né? Então, bem mais tarde, só que isso é o legalizado, né? Aí a gente pensa, né? Mas na prática não é bem assim, né? Não é só aos 21 anos que a pessoa vai começar a beber, né? Mas eu acho que é bem isso que tu falou, essa coisa que tu falou, a palavra-chave pra mim, que é angústia, né? Eu acho que a adolescência é muito marcada por essa angústia, porque a gente tá tentando entender quem a gente é e qual é o nosso lugar no mundo, assim, né? Então, por mais que eu falei ali, eu já tinha 18 anos, já tinha saído da casa dos meus pais, estava na faculdade, eu me achava super adulta na época, tipo, independente, já cuido da minha própria casa, já tenho a minha própria rotina. Mas o fato é que tu ainda tá numa etapa de vida que é uma etapa de transição e que tu tá tentando descobrir, né? Essa coisa de quem você é, né? Assim, dessa vez, no meu caso específico, sem a influência dos pais por perto, mas cada pessoa, assim, passando pelo seu processo muito próprio, né? E o que eu acho interessante do filme é muito perceber essa linguagem de videoclipe, assim, dele. Que eu acho que tem muito a ver com o tipo de coisa que se fazia na época, essa coisa final dos anos 90, início dos anos 2000, né? Então o filme, ele tem uma câmera na mão, é uma câmera que é tremida. Quando vai chegando no final, que tem umas cenas mais tensas, a câmera, ela chega a se inclinar, a fazer plano holandês, né? Ela balança muito, eu fiquei tonta em algumas cenas. E me fez pensar naqueles reality shows que tinham na MTV na época, assim, porque era uma estética meio nesse sentido, né? E eu também achei interessante que, assim, nessa questão da estética, que quando tem a maior crise da Tracy, as imagens, assim, elas ficam desaturadas, então a cor, ela some do filme, e no final, quando parece que as coisas vão voltar ao normal, que as coisas vão dar certo, volta a ter cor de novo, volta a ser como era no início, né? Então, a cor também é usada pra marcar um pouco a trajetória da personagem. Eu achei isso interessante, assim. É isso que me pegou total na época, assim, também, essa questão que eu respirava MTV, gente, vocês não estão entendendo, era tipo, não só chegar da aula, às vezes eu nem ia na aula porque eu tava vendo MTV, de tanto que era uma doença mesmo, eu gravava fita, então era o dia inteirinho, a MTV, modéstia à parte, era muito boa, moldou muito o que eu sou hoje, e então eu gostei demais disso tudo, assim, era uma extensão, né, um filme extensão desse padrão da TV pra mim e tal. Tinha o Na Real, realmente, que era um reality show que eu acompanhava, que era gringo. E a trilha é bem interessante, assim, mesmo eu que acompanho indie, grunge e tal, da época também, eu não conheço a maioria das músicas, só uma cantora ou outra, tipo Alice Fair. E a iluminação, que como a Isa ressaltou também, é bem
às vezes meio cansativa, né? Ousada, né? Tem muito saturado, de repente tira a cor toda. Eu gosto da iluminação natural entre aspas, das velas, né? Um tom avermelhado, quente, assim. Então eu acho um ponto curioso do filme também, essa iluminação. A forma do filme, com certeza, ela contribuiu para que ele se destacasse, assim, na época. Né? Além, claro, que eu acho dessa coisa da polêmica gerada, né? Por ter tratado de alguns temas mais pesadinhos. Também tem muito a ver com a questão da distorção da realidade das drogas, assim. Eu acho que é um filme que está falando também da influência das drogas ali, né? Naquela família, naquela menina. Então, eu acho que também vai representar muito bem essa distorção de realidade com a influência dessas drogas todas, né, que ela passa a usar. Boa, verdade. E nessa revisão, né, na época eu não era tão cinéfila, não analisava tantas imagens fílmicas, né? Eu fiquei chocada com uma coisa que eu achei muito bem construído, assim, pela diretora. Porque eu fazia isso, ainda faço às vezes, ficar recortando revista, e o quarto da Tracy tem um painel gigante, né, com vários recortes e tudo. E aí tem uma imagem de revista que é tipo uma campanha, provavelmente de moda, que é um rosto feminino. Depois vocês reparem que eu for assistir de novo, né? E aí essa imagem desse rosto fica acompanhando a Tracy ao longo dos percursos dela. Quando ela sai ali da zona de conforto do quarto dela, aí ela pega o ônibus, vai pra cidade, tal, comprar. Aí tá no outdoor no ponto de ônibus. E aí ela volta para esse ponto direto, assim, quando ela tá perdida da amiga, essa imagem lá. É uma imagem que parece que acompanha ela ao longo do filme, né? Como se estivesse de olho nela, assim, olhando o que ela tá fazendo. E o slogan é Beauty is Truth, tipo, beleza é verdade. E aí, mais pro final, assim, aí essa mesma imagem aparece toda pichada, com bigodinho e tal. Eu acho bem interessante esse uso da imagem, assim, porque a mídia tem imagens muito fortes, né, que influenciam o adolescente e tudo. Essa coisa da moda, sedução, que tá em outros outdoors, né, quando ela tá passando de busão, assim, que muito influencia ela a fazer muito dessas coisas, né, de roubar e tal, de querer ter as roupas. Então eu fiquei bem chocada com essa imagem. De uma forma positiva também, sabe, dela pensar na origem dela, né, de onde que foi o ponto de partida mesmo, assim, do quarto, quem eu era, né, jovenzinha ali, inocente. E o que ela se tornou, né? Contaminada por tudo isso e tal. E pensar no retorno a essa juventude perdida, né? Acho que essa imagem é bem simbólica aí no filme. Eu também prestei atenção nisso, Estê, muito bem lembrado, porque, inclusive, é uma constante essa pressão estética, né? Até hoje. Uhum. Então, a gente percebe alguns avanços em termos de representatividade, em termos de publicidade menos tóxica, mas ainda há tanto que mudar porque, sei lá, a pressão continua, né? Então, eu acho que também em relação a essa questão, né, da pressão estética, do poder das imagens, eu acho que o filme dialoga muito bem com hoje, assim. Porque a gente ainda discute muito isso, a gente ainda sofre muito as consequências disso, principalmente sendo mulheres, assim. Eu acho que até massa aparecer essa imagem pichada também, lendo no contemporâneo, assim. Porque o slogan beleza é verdade, né? Transgredir isso e tal, não questionar isso e tal. Então, eu fiquei intrigadíssima com esse uso. E sujar, né? E sujar essa imagem tão perfeitinha ali. Uhum. Sujar faz bem, outro slogan, porque se sujar faz bem. Eu achei interessante porque eu tinha visto essas imagens, mas eu não tinha feito essa conexão que tu fez, então eu achei muito bom, assim, e isso que a Kel falou é muito real, porque sobre a pressão estética e também a forma como a gente se relaciona isso com a mídia, porque nessa época era muita publicidade, né, então mostra aqueles outdoors, Calvin Klein, não sei o que lá, aqueles corpos que eram os corpos das modelos na época, né? As pessoas idealizavam os corpos das modelos, né? E hoje, as modelos, elas não têm mais o mesmo lugar que elas tinham nos anos 90, início dos anos 2000, como
imagens desejadas, assim, mas a gente tem essa coisa das influencers no Instagram, né, que criaram outro tipo de padrão a ser acompanhado, idealizado e desejado de ser igual, assim, né? Então sempre vai ter alguma pressão que recai principalmente sobre as meninas dessa idade, né, e uma certa cobrança, né? E aí, falando em imagem e autoimagem, né, uma coisa que me marcou, assim, tanto na época quanto agora revendo, são as roupas, né? Que o filme explora muito essa moda do início dos anos 90, quer dizer, do início dos anos 2000. Então tem a cintura baixa, os moletons, né, com capuz, camisetas bem street, assim, né? Usado com sobreposição, então coloca a camiseta de manga curta por cima da de manga comprida com a manga de outra cor, pulseira com spike, brinco de argola, All-Star, aquela franjinha dividida ao meio, mais longa, né? Então, pra mim, isso tudo é muito marcante, assim, porque eu acho que eu basicamente vestia todas essas coisas do meu jeito. E o que vocês acharam desse figurino? Bom, assim, na verdade, na época eu abominava esse tipo de figurino. Assim, porque Patricinha e tal. E eu tive uma pequena fase, assim, de pensar, vou ser Patricinha, mas não tinha realmente a ver comigo. Então, eu usava, bem mais novinha, assim, eu só usava blusa de banda, preta, coisa larga, tal. Aí entra no outro grupo, né? Tipo, o metaleiro, o punk, o skatista e tal. Mas, então, nunca fui de seguir moda. Eu sempre gostei de andar diferente. Então, só o All-Star aí, que é uma constante. All-Star sempre eu usava. Então, eu custei assim, a ter um equilíbrio, assim, usar umas roupas mais femininas e tal. Num estilo diferente, mas nessa época de 13, 14 era metaleirinha. Coisa larga. Então, mas eu usava, mas também era nessa estética rockzinho, assim. Mas é que a moda mainstream tava muito voltada pro street, né? Então eu acho que se apropriava de elementos que, na verdade, eram ou do rock ou do rap, do hip hop, né? Então ficava muito fácil de, tipo, ao mesmo tempo ser patricinha ou não ser... E os estilos serem muito próximos, né? E aquela coisa tipo, nossa, essa Patricinha tá usando uma blusa de banda. Porque, sei lá, comprou a blusa do Ramones na Vidibula. Então eu era contra isso tudo. Tipo, não, fake, eu era muito radical. Então eu não conseguia, assim, me conectar, não. E curioso como que nessa época era muito mais facilmente identificável, assim, né? E geralmente ligado à música, né? Tipo, o seu gosto musical determinava mais ou menos como você iria se vestir e também determinava a sua tribo. Hoje em dia isso está muito mais misturado, até porque a própria música está tá agregando influências de vários outros lugares, assim. Então tá tudo muito misturado. Você não consegue identificar pela roupa o que uma pessoa gosta hoje em dia. E nessa época, nossa, você identificava total, né? Você, tipo, era mensagem passada, assim. Então acho bem interessante pensar assim também. Agora, o que eu usava? Bom, interior, né, gente? Interior, a gente precisa passar pela aceitação e pela repressão familiar e da sociedade. Então, se eu usasse uma calcinha aparente daquelas que as meninas usam, eu era, sei lá, expulsa da cidade, eu era colocada num convento. Nossa, até mesmo o piercing, assim. Até o piercing, ele já era algo, assim, totalmente mal visto, né? E repreendido mesmo. E eu acho interessante porque no interior isso é mais forte, obviamente, mas o filme mostra também, né? Mesmo não sendo interior. Porque ao mesmo tempo que elas são populares na escola, elas são consideradas estilosas, também elas são vistas assim como meninas que são fáceis, tem um certo julgamento que parte da maneira como elas se vestem. E como elas também passam a assumir seus corpos, assim, né? Passam a querer mostrar seus corpos. Então eu acho isso muito complexo, porque passa, assim, pela aceitação de como elas são, o que elas querem mostrar, ao mesmo tempo passa pela questão de como que essa roupa, ela transmite mensagens, como que as pessoas também têm preconceitos, né? Já olha para alguém e já acha que consegue ler o que aquela pessoa quer, enfim. Mas no caso delas específico, eu leio da seguinte maneira, porque você percebe ali que elas estão muito sedentas para aceitação, né? Especialmente aceitação masculina. E aí, isso reflete muito na maneira como elas pensam as roupas, assim.
né? Na superfície parece uma transgressão. E poderia até ser, porque se você for pensar no sentido de estarem vivendo suas sexualidades, pensarem numa liberdade, né? De se vestirem como quiserem, enfim. Mas eu sinto que ali elas estão muito presas a uma validação externa, sabe? E essa validação que é machista e ao mesmo tempo consumista, né? Porque é compra o tempo todo e tem que... Aliás, compra não, né? Roubo. Roubo. E essa coisa de chamar a atenção dos meninos, né, ter um corpo legal pra mostrar pros meninos, ser aceita, né, chamar a atenção deles, assim. Isso é muito forte no filme. É louco isso, né? Porque a Tracy, na primeira vez que eu vi, não tive essa leitura, mas eu acho que ela é bi, assim, porque pra mim ela tem um interesse muito grande na amiga, sabe? Um negócio meio Respire, assim, como é que chama o diretor? Da Melanie Laurent. Melanie Laurent. Porque eu acho que ela tá mais interessada na aprovação da amiga, né? Até o ponto que ela pega o telefone e tal, e liga pra menina, tipo... não sei se totalmente, assim, é um interesse sexual e tal, mas bem mais do que se mostrar para os amigos, né? Eu acho que para os caras, né? Eu acho que é ter a aceitação da amiga e ter uma amiga, né? Enfim. E nessa questão do figurino... Eu ri rindo meio triste, assim. Porque tem uma hora que a mãe vê, elas estão lá experimentando roupa, aí tem uma blusa I Love Dick. Aí foi engraçado, ela vira, aí ela esconde a estampa da camisa, assim. Sempre passa pela mãe, né? Tipo, a mãe acha uma calcinha que tem uma frase meio bem sexualizada, assim, de um cachorro, né? Bona, não sei o quê. E aí eu acho que o filme faz pensar um pouco nessa sexualização precoce, assim, do menor, né? Tipo... Elas têm 13 anos e elas são induzidas a usar esse tipo de coisa. Então, acho que passa por isso também, assim, dessa super sexualização das novinhas, né, literalmente. E tem muito de se esconder também, né? Nós vamos falar depois da cena que elas... Uma cena que envolve sangue. E logo depois elas estão lá maquiando aquilo, colocando sticker com glitter na cara, sabe? Se maquiar, né? A máscara social mesmo. Também passa muito sobre isso. O figurino e tudo isso. Pois é, tu mencionou o Respire, né? Eu também tinha pensado nesse filme, porque eu acho curioso que esse tipo de filme que a trama é sobre adolescentes, meninas adolescentes, né? Sempre tem essa história da menina que deixa de andar com as amigas dela, porque elas não são... porque elas são outsiders, assim, na escola, né? E começa a andar com a menina ou o grupo de meninas populares da escola, né? E isso, assim, dos filmes mais bobinhos, tipo Eu Nunca Fui Beijada, Meninas Malvadas, né? Até esses que são mais pesados, que aí eu tinha pensado também no Respire, que é da Melanie Laurent, e a gente comentou sobre ele no programa 41, que é sobre ela, né? Então... Não sei, assim, eu não sei porque sempre tem essa trajetória da menina virar as costas para as amigas de infância, quando ela passa por essa transição da adolescência e começa a querer se afirmar, sabe? E aí sempre é acompanhado por essa mudança de comportamento, enfim. E aí eu fiquei pensando também um pouco nessa diferença do tipo de feminilidade que é performada ali, em relação ao próprio Virgens Suicidas, da Sofia Coppola, que é mais ou menos da mesma época, né? Tem só 4 anos de diferença entre os dois filmes. E o Virgens Suicidas é nos anos 70, esse filme é nos anos 2000, é contemporâneo, né? Mas, assim, as meninas do Virgens Suicidas são muito mais, assim, tipo, reclusas, uma feminilidade tradicional, um comportamento... aparentemente que é mais do que se espera, embora elas tenham as suas transgressões e suas experimentações também, né? Mas aqui é bem mais extremo, assim, né? Bem mais exacerbado isso, né? E eu acho muito significativa, tu falou em sangue e tal, essa coisa das meninas com os adesivos. Eu acho a cena que as duas ficam dando soco uma na outra, assim, muito significativa, porque ali elas dizem assim, bate em mim porque eu não tô sentindo nada, porque elas estão drogadas, né, e aí elas não estão sentindo fisicamente, no rosto, tipo, o rosto tá dormente, né, só que mostra também que, na verdade, elas não estão sentindo nada emocionalmente, né, então elas, na verdade, estão pedindo pra bater, pra elas sentirem algo a mais mesmo, assim, não só, tipo, no rosto, tipo, elas não sentem nada, a vida delas é não sentir nada naquela rotina, naquele lugar onde elas estão, né, então, também acho que tem um pouco isso, assim. Inclusive, o que é aquele negócio que elas põem na boca? Parece um spray de chantilly.
Eu não sei que diabo é aquilo. Eu sou muito besta com essas coisas. É um aerosol de alguma coisa, tipo, alguma substância química, mas eu não entendi o que era. É estranho aquilo ali. Também Dorgas, desconheço. mano. No meu curto catálogo de drogas. Esse aí não tá incluso, né? Pois é, não tô ligado nessas paradas aí, não. Isso continua sendo um enigma pra mim, assim. Se alguém aí puder elucidar... Né? Se alguém aí puder elucidar essa questão. Comentário. Se vocês souberem qual que é o rolê aí, ajuda nós. É um lança-perfume spray? Não sei, me falem aí. Mas essa questão de querer sentir algo, né? Se Loló. sentir viva, né? Loló, pode ser tudo, né? Exatamente, elas querem se sentir vivas, assim, né? Tipo, sem muita consequência racional e tal, loucura, porrada. E aí a Tracy também se corta, né? Que é até um ponto delicado aqui do filme, né? Que também aproxima das minhas angústias da época. Não cheguei naquele ponto, mas tinha ocorrências. Ainda mais na 7ª série, né? Tem uma hora que fala assim, você vai ter que repetir a 7ª série. Foi a série que eu deixei de ser CDF e comecei a me interessar por tudo menos exatas, né? Tipo, eu até ia bem, continuava indo bem nas humanas, mas assim, quase repeti de ano também, porque... E aí, porque meu avô tinha falecido também, aí entra em outras questões. Mas foi o ano que eu me revoltei também, de não saber quem eu era e de ficar agressiva e subversiva do meu jeito, com as minhas imitações, assim, de menina do interior também. Nós 3 aqui somos, né? Uhum. E isso de brigar com a mãe por bobagem e tal, hoje eu vejo, assim, tanto que era uma revolta complicada, assim, e repenso. E a cena da mãe abraçando ela, apesar disso tudo, bate muito forte pra mim, ainda hoje, assim. Eu lembro muito dos Jovens Bruxas também, que pra mim é o grande filme da adolescência, assim, amo absolutamente. Acho que eu não tenho nenhuma restrição com esse filme, não vejo problema. Que tem as meninas também nisso, assim, de cheguei atrasada porque eu tenho uma vida, sabe? Eu sou muito foda, tenho minhas amigas e sou muito popular e ainda sou bruxinha gótica. É perfeito. É perfeito. É total isso, assim, eu acho que com essa idade, assim, de 7ª série eu também tava bem perdida. Eu também me sentia muito sozinha, eu era muito insegura, que ela era, né? Nossa, hello, ainda não somos, né? E eu era muito deprimida, eu tinha muito essa coisa autodestrutiva, assim, das personagens, mas o que eu não tinha era essa coisa da raiva que elas têm. Eu era uma coisa muito mais, tipo, introvertida e melancólica, sabe? Agora, uma coisa que eu tenho agonia total nesses filmes adolescentes, e é o caso desse aqui, que é uma coisa que me incomoda, principalmente hoje, como mais velha, né? Tipo, senhora. Olhando em retrospecto, é adolescente que reclama de grana, sabe? Porque, assim... Tem filmes que mostram adolescentes sendo reprimidos, pais que não ouvem, pais que não dão espaço para eles serem quem eles são. A própria questão da repressão religiosa ou da moralidade, muitas aspas, né? E isso, pra mim, beleza, eu acho que tem que reclamar mesmo, eu também reclamava, enfim, né? Mas eu acho que essa coisa da grana... me parece sempre uma coisa, assim, de uma falta de gratidão, sabe? Porque na época que eu era adolescente, eu também não tinha grana, era muito difícil as coisas, eu também queria ter roupas legais, eu também queria ir nas festas, não dava, era isso, é o que tem, né? E eu acho que muitas vezes mostra, assim, que os pais, eles estavam tentando fazer o melhor, né? No caso desse filme em específico, mostra que a mãe dela, a Melanie, né, claramente tava ralando muito, né? Cortava cabelo pra poder comprar roupa usada, com moedinha, brechó, etc, né? E é isso, assim, então, tipo, é claro que a gente tem um apelo consumista nessa idade, porque, que nem a Kel falou, a roupa a gente usava também pra expressar quem a gente era, em qual grupo a gente pertencia e tudo mais, né? E a gente queria ter as roupas, mas nem sempre era possível. Então, mesmo na época, por mais que eu quisesse as coisas, eu já entendia que não era possível. Então, eu sempre fico um pouco incomodada, assim, quando rola essa coisa de adolescente que não consegue entender as dificuldades financeiras que também afetam os pais, e que com certeza, no caso ali, a Melanie queria poder dar mais para a filha, sabe? Nossa, e a Mel, só acrescentar um parêntese, a Mel ainda faz uma calça do jeito que ela queria, sabe? Eu fico, caraca, velho, a minha mãe era costureira, mas não
não fazia roupas, assim, pra mim e tal. Fazia só pra fora, né? Pra clientes de fora. E o meu sonho era minha mãe fazer uma calça estilosa, uma blusa estilosa pra mim. Quando eu vi aquilo, é uma demonstração incrível de amor e carinho ali que tá tendo. Nossa, a mãe dela é maravilhosa demais. E é muito minha mãe, assim. Muito, 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 muito. Acho que eu não consigo não gostar desse filme por causa disso, assim. Sabe? Tanto que ela é acolhedora e tal, com todo mundo que chega e entendeu essa fase, e conseguiu superar junto e tal. Eu não era tão demônia igual essa menina, não, viu, gente? Mas assim, eu, eu brigava muito ridiculamente, assim, por coisa besta. E muita coisa realmente é não ter noção, não perceber, ingratidão mesmo e tal. E eu acho que as atitudes transgressoras da Trace, assim, né? Que você fala, nossa, piercing, uou, ela fez um piercing, uau, que pesado, né? O pesado é mais a questão do roubo, do tráfico e tal. Mas acho que o pior para mim é essa questão da falta de respeito com a mãe mesmo, a falta de limite, o ponto que ela chegou e tal. E o que ela permitiu que essa menina, que foi uma menina super tóxica, assim, né? Essa amizade e tudo, a proporção que isso tomou, né? E ainda sobre a mãe, né? Acho que massa aquela cena que ela vai pro chuveiro, assim. Eu acho que é uma cena até leve, assim, considerando a época que o filme foi feito. Não acho que é tão erótico ali. Ela tá desnuda mesmo, assim, tipo, preciso tomar um banho frio, sacou? E essa questão dela namorar um cara mais novo, e o tanto que isso é um gatilho forte pra Tracy, eu fiquei sem entender, assim. Por que, sabe, isso é tão pesado? Eu acho que é mais uma implicância com a vida da mãe, assim, não sei se um ciúmes, não entender a separação dos pais, porque o cara, tipo, era normal, era de boas, assim, não sei. Eu fiquei meio que igual o pai dela, né, porque o pai dela chegou na parada e ficou perdido, assim, o que tá acontecendo? Qual que é o problema? Que é inclusive super artificial esse negócio do pai, né? Tá, tem pais escrotos normal, mas tô como cliente agora, não sei o quê. Meio bizarro. O filme tem muitos, né, de roteiro mesmo, eu acho, assim, que se confunde em alguns pontos, que não fecha muito bem a conta, não. Só para comentar sobre a questão da implicância da Tracy, eu acho que tem a ver com a questão dele ter sido um viciado também. Porque, Sim, inclusive, sim. tem o flashback dela, quando ela vê que a mãe tá voltando com ele, tem um flashback dela, de ela vendo Sim, ele tendo uma overdose ali, uma situação ali com a mãe de antes. Então eu acho que passa por isso, né? Porque ela vê que esse cara também é um problema pra vida. É mais uma pessoa que a mãe vai ter que cuidar. E eu acho que ela meio que entende que ela não tá tendo espaço com a própria mãe, porque a mãe tá o tempo todo cuidando de tanta gente, sabe? Então eu acho que aí ela vê nesse cara um cara que tá de novo ocupando um espaço que poderia ser dela. É um cara problemático, né? Pelo histórico. Sim, sim, mas acaba que ela repete esse padrão, né? As contradições do adolescente, do ser humano, né? Porque ela também tá trazendo uma amiga pra mãe cuidar. E ela também tá mexendo com essas paradas, em níveis mais leves, mas assim, eu acho que é meio desmedido, assim, o que a reação que ela tem com esse cara, né? Acho que é mais ciúme do que qualquer outra coisa. Eu acho que no final das contas é aquela coisa de adolescente de uma visão muito monolítica dos acontecimentos, porque o filme mostra que ele teve esse problema de adicção. Aparentemente a mãe dela também, porque ela sempre menciona vou na reunião, que parece que é tipo um AA da vida, né? Então, mas assim, parece que na cabeça dela, enquanto adolescente, essas pessoas não têm como reverter o passado delas, enquanto que mostra que a mãe dela hoje tá bem, tá tocando a vida dela, e quando ele volta da cadeia, né? Mas parece, pelo que o filme mostra, que ele volta bem e volta num relacionamento saudável com a mãe dela, mas ela como adolescente, parece que não consegue superar isso e entender que as pessoas conseguem mudar e passar pela adicção e mudar de vida, enfim, e né, assim, parece que na visão dela vai ser sempre aquilo que era, né, e ela não consegue pensar nesse futuro, e realmente essa coisa de, por exemplo, quando ele deixa as roupas dele lá, né, então gera uma discussão, tipo, agora a mãe dela vai ter que lavar a roupa dele, sei lá, né, então acho que é muito nesse sentido, assim, de ela enxergar ele tanto como um fardo, como alguém que
inevitavelmente vai gerar problemas. Mas é isso, eu acho que é uma falta de compreensão dos processos das pessoas, né? E sim. um egoísmo natural, a idade característico, né? Egoísmo característico da idade também. Poxa, eu quero essa atenção toda pra mim, assim. Não quero dividir com mais ninguém. Exatamente. Assim, não, sabe, eu prefiro me apoiar nessa coisa de acreditar que ele não tem jeito, que ele é um problema e ponto. Não enxergar que ele, de fato, tá ajudando a gente, é um relacionamento legal com a minha mãe. Eu prefiro me apoiar nisso para poder justificar essa necessidade que eu tenho de ter mais tempo com ela, de ter ela só pra mim, assim, né? Então é muito, muito ela. E tanto que quando no final, quando tem a briga final entre a Tracy e a Eve, e ele busca ela na escola e tudo, porque a tutora da Eve e a mãe dela descobriram as drogas e tudo mais, e querem conversar com as duas, ele com a Tracy no carro fala pra ela, vai ficar tudo bem. Porque, tipo, ele tá cumprindo esse papel de adulto, de, sei lá, conversar com ela, tranquilizar ela e estabelecer que eles vão ter um diálogo. Não vai ser... O adolescente, ele espera que vai ser o fim do mundo, que vai ser só briga e tudo mais, que não vai ter compreensão em relação a eles mesmos, né? Mas ele mesmo já mostra, assim, tipo, até como uma figura paternal, já que o pai dela não só é ausente, como parece não se importar o suficiente com o que tá acontecendo com ela, é ele que estabelece que a situação vai dar bem, sabe? Vai ficar bem. Aí, que ator bonito. Inclusive, o casting desse filme, pra mim, também é perfeito. Assim, acho que tá todo mundo muito bem. E é um revival um dos meus filmes preferidos, que é o Crash, do Cronenberg. Tem também no elenco a Deborah Kara Uger, que é a tutora, né? E a Holly Hunter também tá no filme. Então, assim, nossa, casting nota 1000. Então, elenco maravilhoso demais. Eu também gosto, acho que tá todo mundo muito bem. E a Holly Hunter foi, inclusive, indicada ao Oscar de atriz coadjuvante pra esse papel, né? Eu também sou fã dela, maravilhosa sempre. E essa coisa que a gente comentou rapidamente, que ela mostra como uma mãe que ama e luta por sua filha, assim. A Esther também comentou da cena que ela descobre sobre a Tracy, né? Se cortar e abraça ela forte. Eu acho essa cena tão bonita, assim, eu choro nela. Porque, ao mesmo tempo que é dolorosa, né, tá lidando ali com uma coisa pesada, é também uma cena muito bonita de ver uma mãe sabendo exatamente como lidar com isso, assim. Essa coisa de tipo, eu vou te abraçar mesmo que você resista, eu vou te mostrar que te amo, eu vou te mostrar que te entendo. Eu acho que foi essencial ela mostrar que ela ali tá aceitando a filha, mesmo com as suas fragilidades, mesmo com tantos problemas, sabe? Ela não caiu xingando, reprimindo. Ali ela só mostrou amor, que era o que ela mais precisava, assim. Então, é maravilhoso mesmo. E agora, a gente comentou mais cedo também sobre a questão das meninas, né? Disso de deixar o grupinho de lado para ir para outro. E isso se repete muito nos filmes de adolescentes, e eu acho que eles contêm essa coisa que agora está sendo ressignificada, ainda bem, da rivalidade feminina. Que é essa competição de ser a mais bonita, a mais popular, a mais inteligente. Essa ideia de que a gente se vê como rival, né, e não como aliada. E, então, eu acho que é outra coisa também que a gente ainda sofre muito as consequências dessa construção social. E eu, assim, tô cada vez acreditando mais firmemente que esse é um dos principais desafios para o feminismo, sabe? Desconstruir isso. Essa coisa da competitividade feminina. E a gente no filme só consegue ver uma relação saudável mesmo, que não é competitiva, né, de fato, entre a mãe e a amiga que é uma cliente dela, aquela que tenta ajudar. Eu esqueci o nome dela. Mas ali você vê que tá uma relação de cooperação. Porque em todas as outras tem muitas nuances competitivas, muitas nuances de rivalidade mesmo. E também mencionar, né, que as meninas negras que aparecem lá no filme, numa única vez, né, que elas aparecem, assim, em interação, e aí elas aparecem como um grupo ameaçador, assim, sendo agressivas, querendo briga, né. Então, isso é importante a gente mencionar, assim, a representação dessas meninas negras.
E também umas outras questões relacionadas à cultura negra, né? Que tá muito estereotipada, eu acho, talvez, no filme, assim. Eu não tenho lugar de fala, obviamente, mas tem um pouquinho de hip hop ali. Aí eu não sei se... Eu ainda prefiro assim, com os meninos, assim, do que se ela tivesse crush branco só, sabe? Eu não sei. Mas é uma questão incômoda essa questão da menina mesmo que chegou e ameaçou ela. Não precisava disso, assim. Uma representação bem problemática, um ponto que o filme perde mesmo. Mas, por outro lado, ela tem um questionamento inocente, ok? Mas sobre isso, assim, do interracial, do não preconceito, né? Então, acho que ver isso num filme adolescente que geralmente é todo mundo branco nessa época, né? Não sei. Fica aberta aí a questão. Eu acho que nesse aspecto a gente tinha falado da estética e como a moda dessa época era muito street, assim, né? Rola uma certa apropriação, né? Eu lembrei agora que vocês falaram também daquele filme O Aquário, da Andrea Arnold. Sim. Porque todas essas referências de estética e de modo de se vestir estão muito vinculadas. Eu tinha falado ali da questão do rap, do hip hop. Então rola uma apropriação, assim, de uma cultura que era majoritariamente negra, né? Então tem uma hora que as meninas, elas estão, tipo, em trancinhas no cabelo, isso, né? Cornrow, assim, né? Que isso é uma coisa que hoje em dia já não seria de boa ser feito, assim, né? Mas rolava uma super apropriação estética desses elementos que eram de culturas musicais negras, né? Então tem isso também. Verdade. Eu também não tenho lugar de fala. Acho que é importante, a gente tá fazendo uma revisita a um filme, né? Então, isso surge, não pode ser apagado. Sim. E uma coisa, eu acho legal mesmo, isso que você falou, Stê, de quando ela fala, né, de ingenuamente, mas eu acho que também por uma questão de idade, então é perfeitamente cabível ela falar assim, que, né, se todos tivessem um relacionamento interracial, ia chegar um momento em que não haveria preconceito, assim. É ingênuo, é utópico, completamente. Né? É utópico, completamente. Mas ali você percebe o quanto que ela vê que, sabe, todo mundo é igual, assim, nesse aspecto. Não tem que ter esse preconceito. E eu acho bonito, porque ela tá num momento que ela se descobriu ali, né, também. Logo após ela ter uma relação sexual com ele, assim. E é uma hora que ela tá, sabe, num sentimento diferente. Ela tá num sentimento diferente, ela tá entregue, ela tá numa certa paz até, né? Você percebe o rosto dela, ela tá numa certa paz. Coisa que você não tem, assim, durante o filme inteiro. E ela tem e ela fala sobre isso. Então é de certa forma bonito até, mesmo que seja ingênuo. Mas aí tem essas questões de como as outras personagens, as personagens negras aparecem, que aí são um pouco problemáticas mesmo, mas é isso, são as incoerências, as dualidades do filme, né? Ele tentando lidar com essas questões. Isso. E outra coisa que eu acho que é não sei se uma incoerência ou dualidade, mas assim, é algo que eu fiquei pensando, mas que eu não tenho uma resposta pronta pra isso. É tanto o retrato da adicção, que eu não sei se seria muito estereotipado, essa mesma tipo de narrativa de autodestruição, assim, sabe? Quanto a questão da automutilação, que eu acho que é sempre complicada a forma como é abordada em relação a adolescentes, mas eu também não tenho uma resposta, assim, de qual seria o ideal, porque é algo que acontece, como que isso deveria ser abordado quando se trata de adolescentes. É uma coisa que é super comum, existe meio que, não vou dizer uma tendência, assim, mas a gente sabe que, sei lá, adolescentes muitas vezes se automutilam, e eu não sei como que isso deveria ser abordado de uma maneira que não tornasse isso cool, assim, sabe? Tipo, olha, faz parte do ser bacana ser adolescente e fazer uns cortezinhos, sabe? Uma coisa assim. Muitos avisos de gatilho aqui, sei lá, pra quem tiver ouvindo, assim. Mas é algo que eu fiquei pensando durante o filme, porque como o comportamento delas é ao mesmo tempo retratado como algo autodestrutivo, mas também como algo rebelde, assim, bacana, sei lá, glamorizado, sabe? Né? Cool, né? Então, então eu não sei até que ponto isso também não
normaliza o comportamento, mas é algo que acontece e aí eu não sei como que poderia ser retratado sem que, como tu falou, glamourizasse, sabe? Eu É fico até perigoso, meio em né? dúvida. Perigoso, assim. Uma pessoa novinha ver isso e imitar e tal. É delicado, delicado. Mas eu não tenho respostas, assim, né? Tipo, é uma percepção minha, talvez um incômodo, assim, sabe? Nos nossos últimos programas, nós temos conversado sobre também as etapas de produção do filme. Então, nós falamos sobre isso no programa da Leni Riefenstahl, no programa sobre a Frida. E eu acho que é interessante pensar um pouco nesse aspecto de bastidores de produção e em como isso influencia o resultado final do filme. No caso da Catherine Hardwicke, hoje ela dá muitas entrevistas para vários veículos que tratam de cinema, Hollywood, enfim. E também para documentários, já tem alguns documentários desses que tratam de mulheres em Hollywood e que ela deu entrevistas, né, sobre a experiência dela depois desse filme ao dirigir Crepúsculo, que foi lançado em 2008, então 5 anos depois, né. O Crepúsculo, ele foi um filme que teve um orçamento de 37 milhões e arrecadou mais de 400 milhões, né? Ou seja, foi um sucesso estrondoso em termos financeiros, né? E essa coisa de uma diretora mulher dirigindo um filme de grande sucesso comercial, embora o orçamento do filme era pequeno, e ela sempre conta que ela teve muita dificuldade na produção, porque sempre pediam pra ela diminuir ainda mais o orçamento. Corta 4 milhões, e tipo, as pessoas não sabem como ela conseguiu fazer um filme desse com um orçamento tão pequeno. 37 milhões é muito pouco pra um blockbuster, né? E era um filme que abria uma franquia que era vendida como sendo especificamente para meninas adolescentes, né? Então, assim, se valia da experiência dela com o tema, por esse filme aos 13, né? Mas também era um filme, assim, tipo, uma mulher fazendo um filme que é entendido como filme para mulheres. E aí, Crepúsculo abriu a onda, junto com... pouco antes teve os Harry Potter, né, desses filmes de adaptação dos livros YA, jovens adultos, só que os protagonizados por meninas, né? Então, ela numa entrevista pra Vanity Fair, ela disse, depois do Crepúsculo vieram mais 4 filmes do Crepúsculo, mais 3 Divergentes, mais 4 Jogos Vorazes, nenhum deles dirigido por mulher, e que isso partiu o coração dela, né? Parte o meu também. Partiu meu coração também. Eu adoro Jogos Vorazes, eu confesso. Eu li todos os livros. Katniss Everdeen Forever. E é isso, né? Então, com o sucesso do filme, ela foi afastada da direção dos filmes seguintes. Todos foram dirigidos por homens. O filme, ele foi considerado um filme ruim em termos artísticos, né? Tipo, foi um sucesso de bilheteria, mas Crepúsculo é tido como um filme ruim. E eu me pergunto até que ponto o fato dessa franquia ser tão hostilizada também não tem um pouco a ver com o fato de ser uma franquia para meninas adolescentes, assim. Mas aí já é outra questão, né? E depois do filme, como ele foi considerado um filme ruim, ela também começou a ter dificuldade de conseguir arrumar outros trabalhos. E aí eu fico pensando, né, quantos diretores de filmes, aspas, ruins, de franquias, só que tem um bom desempenho comercial, eles são premiados depois com mais trabalhos que são super bem remunerados em filmes de franquias que muitas vezes também são ruins, né? Então, é muito incoerente, assim, esse tratamento hollywoodiano, levando em consideração a questão de gênero, né? E ela fala muito sobre isso no documentário Mulheres em Hollywood, É Hora da Mudança. Nós mencionamos esse documentário no nosso programa sobre o Thelma e Louise, porque ele tava para ser lançado ainda. Agora ele já tá disponível no serviço de streaming do Telecine, ele é produzido pela Dina Davis, né? Então, a gente vai deixar o link para quem quiser assistir lá no Telecine esse documentário. Tem muitas entrevistas com diretoras e outros profissionais de Hollywood sobre essa questão de gênero que ainda é muito problemática, né, no mercado. Ó, e falar com vocês um negócio. Crepúsculo 1 é o melhor de todos da franquia, viu? Eu vi todos, porque eu gosto de sofrer mesmo. Assim, li os 4 livros, entendeu? Nunca gostei, mas sempre fui em frente. Porque, né, estudo vampiro e tal, eu tinha que ver, nem que seja pra zoar. Mas o Crepúsculo é o mais minimalista, o primeiro filme, é o mais de boas. Os outros, você racha de rir, é terrível. Então o dela é o menos pior. Acho que se ela talvez tivesse continuado na franquia, podia ser menos grave a situação. Menos defeitos especiais. E assim, os dois
atores estão aí com a carreira bem respeitável. Então, tipo, não é a pior coisa do mundo. Sabe? É superável. Então, acho que a diretora não deveria ser massacrada por... Ótimo que fez esse sucesso todo, apesar de todas as questões e tal. Aham. E terrível que ela tenha sido afastada. Então, ela queria dirigir os outros filmes, eu não sabia disso. Queria, né? E ela se sentiu meio que jogada de canto depois que o sucesso foi garantido e aí eles não precisavam mais do trabalho dela, né? Pelo amor de Deus, né? Foda. Mais um capítulo da luta. É nóis. Então, e o Crepúsculo fez 10 anos em 2018, e a gente pensa no impacto cultural posterior do filme, e aí ela deu muitas declarações sobre isso, né? De como foi pra ela ver todas essas franquias nascendo na esteira do Crepúsculo, e ela não poder mais participar disso, né? Bora fazer um especial Crepúsculo, gente. Sofrência. Eu não li os livros, eu sei que os livros são bem problemáticos, porque é essa coisa de um senhor de 100 e poucos anos que quer namorar com uma menina de 16, né? Não, mas ele é um jovem vampiro, ele não é um senhor. Ele tem 100 e poucos anos. Mas ele parece um menino, tá de boa. O problema acho que tá... Eu nunca tinha visto problema aí. Mas eu também li o livro há 10 anos, né? Então, eu não sei. Tem o problema dele ser um stalker também, né? Essa coisa do... Isso é pior. Isso aí deslanchou os negócios de 50 tons, né? O negócio é que a literatura é questionável. Acho que o pior problema pra mim é isso. Assim, não é? Eu Said concorda. Não foi o Said isso. Quem que foi que latiu? Said, peraí. Said. Então, eu acho que é isso também. Tem uma base complicada, né? Eu não li os livros e eu vi quase todos os filmes. Eu acho que eu não vi o último ou os 2 últimos. Eu vi. Também sou dessas. Mas... E também tem uma questão da religiosidade, né? Inclusive, tu falou que 50 Tons... 50 Tons começou como uma fanfic de... Sim, exatamente. de é por isso que né? eu disse, E é problematicaço, assim, né? Tudo bem que ler o livro é divertido, mas essa coisa do stalker e tal. E é só diálogo, assim, é uma literatura muito fácil, né? Muita gente nem fala que é literatura, fala que é uma coisa... outra coisa. Mas aí eu já acho que é um preconceito também com o subgênero e o público, sabe? É literatura. Aí a gente vai entrar em juízo de valor, né? Qualquer papel aceita tudo. Tá publicado. Agora, a questão do religiosa, o que eu me recordo era que era isso, assim, que como a autora era cristã, eu não lembro o nome dela, ela usava o livro para fazer essa analogia sobre o sugar o sangue como uma relação sexual, e por isso o Edward só podia transformar a Bella em vampiro depois que eles fossem casados, senão a alma dela iria se perder, né? O sexo antes do casamento era perdição, né? Então, toda uma metáfora sobre a sexualidade sendo colocada ali. Enfim, estamos puxando para outro assunto. Vampiros puritanos com glitter. Cara, vampiro, que é a figura mitológica desses monstros mais sexy que tem, sendo transformado em defensor da moralidade, né? Enfim. Mas, pra quem quiser assistir os outros filmes da Catherine Hardwicke, o próprio Crepúsculo também tá disponível lá no Telecine. Então, telecine.com.br. Acho que tem outros da franquia também, ó. Vamos aproveitar, gente. Da franquia tem os outros lá, mas pensei nela especificamente. Né? E já que o primeiro é o bom, então... Bora ver o que esse. É o que salva. Não, gente, só deixando claro, eu não falei que Crepúsculo é bom, não. Eu falei que ele é o melhor da franquia. Sim, entendemos. Tipo, ele não é um filme ótimo, não. É um filme perfeitamente superável. Você sai dele ok, assim. Os outros eu já não... Deu pra entender. Eu já não boto minha mão no fogo pelos outros, não. Que você saia bem, não. Mas o Crepúsculo 1 dá pra superar. Bom, gente, chegando ao final aqui de mais um episódio. A gente espera que vocês tenham gostado da nossa discussão. E eu quero lembrar vocês das nossas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook e também temos o nosso Letterboxd. É só procurar por Feito por Elas. Estamos no iTunes também e temos o nosso site, feitoporelas.com.br, e estamos também nos agregadores de podcasts, em todos eles. Só procurar por Feito por Elas.
além de também estarmos no Spotify, no Deezer e no YouTube. Os links para o que a gente mencionou vão estar relacionados no post. Temos a nossa newsletter quinzenal, maravilhosa, absoluta, para quem? Para as dindinhas e padrinhos. Se você não for, não perca tempo! Nos apadrinhe, madrinhe! E temos também um grupo no Telegram, que só eu não estou. Vocês entram lá e discutem de cinema e tudo. Coronavírus, tudo tá falando lá. Telegram. O pior é que tá se falando de coronavírus mesmo. Com certeza, não tem como não falar, Não né? não tem outro assunto, gente. E lembrando que esse programa foi um oferecimento do Telecine. E nós agradecemos ao Telecine por essa parceria. Lembrando que o filme Aos 13 tá no catálogo, na Cinelist Mulheres Fazem Cinema, até o final de outubro. Então, super tem tempo pra conferir o filme, né? Assistam lá, confiram pelo link que a gente vai deixar na postagem, assinem, enfim. A gente vai deixar o link do serviço de streaming na postagem e vocês podem olhar com calma os filmes que estão disponíveis e testar. E o nosso próximo programa vai ser sobre a Carla Camurati e o filme Carlota Joaquina. Se vocês quiserem enviar e-mails comentando esse programa, mandem para contato@feitoporelas.com.br ou também pode deixar os comentários no nosso site feitoporelas.com.br. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Valeu, pessoal! Beijo, gente. Até o próximo.